Minha amiga e meu amigo, o Supremo Tribunal Federal votou a descriminalização da maconha no Brasil, e isso pegou muito mal porque, primeiro, não cabia ao Supremo discutir essa matéria. Isso é uma matéria para discussão e competência do Congresso Nacional. Mas eles se arvoraram a outro poder, invadiram a competência de um outro poder e fizeram aquilo que não lhe cabe. Mesmo porque o ministro não tem voto. E o ministro Gilmar Mendes, quando se encontrava em Portugal, em um daqueles eventos que ele faz, injustificáveis e estranhos, fez questão de fazer a explicação do voto do Supremo de uma forma muito esdrúxula, muito descabida e sem sentido, associando, de uma certa forma, o preto e o pardo ao uso de droga, um verdadeiro preconceito. Ou seja, ele quer limpar a barra do Supremo, que fez essa coisa de ruim para a sociedade, prestou um desserviço à nação, e usa os pretos e os pardos do Brasil como argumento para a sua tentativa de justificativa e explicação vazia e chula. Assista. Gilmar comentou a declaração do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que discordou do Supremo Tribunal Federal e disse que a decisão era invasão de competência. Nós mostramos essa fala mais cedo aqui do Rodrigo Pacheco. Então vamos ver agora a resposta do ministro Gilmar Mendes, que está lá no fórum em Lisboa. Não há invasão de competência, porque, de fato, o que nós estamos examinando é a constitucionalidade da lei, especialmente do artigo 28 da Lei de Drogas, em face da Constituição. Não permitir que as pessoas tenham antecedentes criminais por serem viciadas. Isso já ocorreu em várias cortes do mundo e agora está ocorrendo no Brasil. Além do que, como vocês sabem, o tratamento que foi chamado de despenalização resultou em que, até numa discriminação racial, há vários elementos empíricos que indicam isso. Uma pessoa parda ou negra, quando é pega com uma quantidade de maconha, ela já é tratada como traficante. Enquanto que um branco andando na Paulista, se for encontrado com maconha, não é tratado como traficante, mas sim como usuário. Então o tribunal está tentando também fixar uma quantidade de drogas para evitar essa discricionariedade, muitas vezes a arbitrariedade por parte da polícia. Como pode ser visto, o ministro Gilmar Mendes, de uma forma sonsa ou cínica, usa desse argumento de que aprovou a descriminalização da maconha com o objetivo de proteger os pobres, os pretos, os pardos. Isso, para mim, é associar o preto e o pobre desse Brasil ao uso de entorpecente, ao uso de drogas. E nós sabemos que a maioria esmagadora dos pobres, pardos e pretos desse Brasil, a maioria esmagadora, são pessoas honradas, dignas, que nem de longe se associa à prática de uso de entorpecente, mas a fala do ministro dá a entender que toda a população, ou a maioria esmagadora dela, é composta de usuários e viciados. Eles fizeram a besteira de votar essa matéria sem competência para tal, agora que tem a honradez de arrumar um outro argumento para justificar, um outro argumento para explicar e defender, e não querer nos associar a essa condição. Olha, eu como preto não preciso da proteção do ministro Gilmar Mendes e os seus assemelhados. Ele não me representa, não tem legitimidade para tal, não tem voto, não tem o meu voto, não tem o voto de ninguém da nação.
Talvez se o ministro do Supremo Tribunal Federal fosse depender do voto, o ministro Gilmar Mendes, por certo, não teria o voto nem da mulher dele. Ele não está preparado, qualificado e não tem legitimidade para falar em nome dos pretos, dos pobres e dos pardos desse Brasil. Não tem. O seu histórico não lhe dá essa condição. O que o Supremo Tribunal Federal vem fazendo não lhe dá essa condição. Na verdade, o Supremo Tribunal Federal não é a instituição em si, mas a composição de ministros atual que lá está, presta um desserviço à nação, é uma ameaça à nossa democracia. E o capitão dessa organização que lesa a nossa pátria e bota a nossa democracia de quatro, chama-se Gilmar Mendes. É a pessoa menos preparada para falar sobre preto, pobre e pardo desse Brasil. Eu não dependo da fala do Gilmar Mendes para me defender na condição de preto, e eu acredito que a maioria dos pretos desse Brasil pensa como eu penso. Gilmar Mendes não nos representa, muito pelo contrário, ele é uma mancha dentro do Supremo Tribunal Federal. Simples assim.